Bem-vindo de volta ao canal Antropoceno. Nós estamos aqui para mais uma dica para vocês, para mais um programa. A gente gosta de chamar de programa porque a gente não está dando aula, né? Pelo menos não é esse o objetivo que nós temos com esse canal. A gente mais uma vez vai bater um papo. Você é nosso convidado, você que está aí preparando-se bem pertinho já da prova do dia 5 de novembro de Ciências Humanas e suas tecnologias. Você sabe, se você já nos acompanha, que a gente está tentando passar pelas competências da matriz de Ciências Humanas e tentar discutir juntos aqui um pouco sobre cada um dos conceitos, cada uma das habilidades que a prova trata. Não dá para falar de tudo, né? Porque afinal de contas o tempo é resumido. Mas a ideia é que você possa ter uma outra perspectiva sobre a prova de Ciências Humanas. Hoje a gente tem essa seguinte formação aqui: professor Marcondes Carvalho, professor de Geografia, professor da equipe do Antropoceno, e o professor Fabrício Machado, de Sociologia. O tema de hoje vai ser Técnica e Tecnologia. Acompanhe aí logo depois da vinheta. A competência 4 da Matriz de Referência em Ciências Humanas, ela traz o seguinte texto: entender as transformações técnicas e tecnológicas e seus impactos na produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. Se você tem acompanhado os nossos vídeos, você sabe que uma coisa que a gente valoriza muito são os conceitos centrais dessas competências, né? Quais são as palavras, quais são as ideias que direta ou indiretamente vão incidir nos itens lá da tua prova. A gente está falando aqui então hoje de técnica e tecnologia. E essa técnica e essa tecnologia, ela nos empurra para essas três dimensões: a dimensão da produção, a dimensão do conhecimento e a dimensão da vida social. Técnica, a ideia de tecnos, ela passa por um modo de fazer, um modo de realizar um trabalho, um modo de se alcançar um determinado objetivo. O ser humano, enquanto um ser cultural, lembra da discussão que nós fizemos lá atrás na competência 1? Você pode assistir esse vídeo ainda aqui no nosso canal. Nós dissemos o seguinte: o ser humano, ele é capaz de interferir, de transformar, de modificar a natureza, e para isso ele desenvolve ao longo da história uma série de recursos que vão se acumulando e que vão se desenvolvendo ao longo das civilizações, tanto no tempo quanto no espaço. Então, quando você pensa em técnica, você pode pensar tanto em termos concretos, na construção de um artefato, na construção de uma ferramenta, de um sistema de produção, até no sentido abstrato, né? No desenvolvimento das ideias, no desenvolvimento das linhas de pensamento. A palavra tecnologia, que acompanha essa competência, que se articula com a ideia de técnica, ela acresce a ideia do tecnos, o logos, o estudo, o planejamento, né? A criação, portanto, de uma estrutura de conhecimento que te favorece o processo de produção. A gente vai pensar em tecnologia desde o mundo antigo, na verdade. Embora na nossa prova do Enem tenha sido bastante recorrente as discussões de técnica e tecnologia pós o mundo industrial. A gente vai tentar, então, nessa nossa conversa de hoje, falar um pouco sobre esses conceitos e imaginar um pouco como é que funciona isso dentro da prova. Por exemplo, Fabrício, a gente tem lá na matriz, nos anexos, nos objetos do conhecimento, fala-se, por exemplo, sobre os diferentes sistemas de produção que ao longo da história se desenvolveram, e o Enem elenca os seguintes: escravismo antigo, feudalismo, capitalismo e socialismo. Como é que a gente pode pensar esses sistemas de produção? O que seria um sistema de produção, para começo de conversa? Como é que eles se caracterizam de forma sumária, sucinta, para que o aluno que está lá assistindo o nosso programa, que já está esperando pelos nossos programas, como é que ele pode ter uma percepção sobre isso? Salve, galera! Bom, novamente estamos aqui e hoje estamos falando da competência número 4. Certamente faz essa abordagem da relação entre as transformações técnicas e tecnológicas e trabalhando os conceitos que são pertinentes para a gente, né, no caso, seguir mais adiante com as habilidades. Esses conceitos sobre modos de produção, Marques, primeiramente é bom o aluno saber o que é um modo de produção em si e os outros conceitos que estão atrelados a ele, como o conceito de relação produtiva, o conceito de
meios de produção, Forças né, produtivas. forças produtivas, porque dependendo do modo em si, nós temos uma relação de produção específica e meios diferenciados. Eu acho que cabe fazer também um esclarecimento para os alunos que o conceito de modo de produção que o Fabrício vai trabalhar agora, ele é um conceito de matriz marxista. Isso. Né? Quem, na verdade, apresenta a ideia de modo de produção é o Marx. Nossa matriz, ela não usa de forma clara, explícita, a palavra modo de produção. Ela perfeito. fala em sistemas de produção. Sistemas de né? produção. De alguma forma, meio que tentando descaracterizar um link. pouco a percepção marxista. Mas a discussão em cima dos modos de produção me parece bastante interessante. São, porque, vamos supor, dentro do modo de produção capitalista, por exemplo, que são os sistemas econômicos, né, esses modos produtivos, e aí nós temos relações de produção, que são relações de trabalho, que são estabelecidas dentro de cada modo. Por exemplo, o modo de produção capitalista, nós temos a relação de trabalho ou a relação de produção que se estabelece entre o burguês e o proletariado. Né? Nós temos dentro do modo de produção feudal uma relação produtiva que se estabelece entre o senhor e o servo. Enfim, nós temos no escravismo, né, a relação que se estabelece senhor e escravo. Historicamente, isso a gente consegue perceber que essa modificação ela é processual, né, e em virtude da satisfação de uma necessidade que se dá pelo acúmulo, por uma questão de poder, por uma questão de domínio. Né? E quando nós falamos nesses modos de produção, em todos eles, já que a gente está falando de uma perspectiva mais marxista, né, existe o que se chama de antagonismos. Né? Por exemplo, no modo de produção capitalista, estou falando muito mais aqui do capitalismo, porque nós vamos atrelar as habilidades, né, seguintes dentro desse sistema, dentro desse modo de produção, dessa estrutura produtiva. E aí a gente percebe o antagonismo que há existente entre o burguês e o proletariado e o processo de exploração que existe, né, dentro dessas condições de trabalho, né, vindos do século XVIII, do século XIX, através de um conceito que o próprio Marx trabalha através da alienação, o conceito atrelado à mais-valia, né, que são formas de exploração desse sistema. Isso também quer dizer que os modos anteriores, como o modo de produção feudal, a estrutura econômica da sociedade, ela é uma estrutura muito diferente da sociedade capitalista. Se a gente for analisar o conceito, né, de poder econômico entre capitalismo e feudalismo, por exemplo, a gente vai ter uma sociedade feudal pautada em o princípio do cavalheirismo, do status, do privilégio. Já é uma sociedade estratificada, diferentemente do que é uma sociedade capitalista. Do ponto de vista do trabalho, né, quando a gente classifica o servo, por exemplo, né, o servo ele tem uma série de obrigações, né, para com o senhor feudal, dentro dessa relação servil, né, que o Marx, né, pode até comentar com mais propriedade sobre alguns conceitos que se trabalha, né, através de uma talha, da corveia, da banalidade, que são obrigações que estão atreladas a essa relação de trabalho da sociedade feudal. Eu entendo assim, Fabrício, eu acho que se a gente fizemos esse primeiro passeio pelos conceitos, se a gente for olhar para a prova, essas discussões relacionadas à escravidão clássica e ao feudalismo, elas estão quase sempre muito associadas à habilidade 16. A habilidade 16 ela pede para que você identifique o registro do papel das técnicas ao longo do tempo e do espaço. E menos do que entrar propriamente na discussão de cada uma dessas obrigações, elas são múltiplas, né? Tipo, a gente poderia fazer uma lista imensa das obrigações do servo na Idade Média. É interessante que o aluno ele seja capaz de reconhecer nos documentos que a prova traz, sejam eles os documentos escritos ou os documentos imagéticos, o registro dessas técnicas. Se a gente pensar em questões anteriores, em questões que já apareceram na prova, já aconteceu algumas vezes de você encontrar, por exemplo, uma iluminura medieval, onde há uma cena de trabalho, e o aluno, ao olhar para esta cena de trabalho, ele é capaz de, ao reconhecer a técnica empregada naquela cena, associar ao feudalismo, associar à escravidão antiga ou associar ao capitalismo.
Se você imaginar, por exemplo, uma iluminura onde você encontra uma fortificação, um castelo de pedra com a sua muralha, um campo de produção tripartido, onde você tem um campo de repouso, a presença do arado de tração animal é um elemento técnico muito frequente nessas imagens, isso conduz imediatamente o aluno para reconhecer, para reconhecer exatamente o feudalismo, né? Pois não. E Marcos, é o seguinte, eu acho que tu está entrando um pouco aí na minha seara, então, portanto, eu vou ter que te cortar para te lembrar de algumas coisas importantes. Vamos lá. Né? Então, eu tenho me aproximado, as nossas conversas elas têm acontecido dessa forma e tu acabaste de descrever uma paisagem. Então, eu posso dizer que tu está vendo, portanto, o registro da técnica, né, no espaço, tu estás reconhecendo, ou seja, Sim. o tempo está congelado ali através das técnicas. Perfeito. Então, acho que a palavra-chave aí, a técnica e a tecnologia entrega dessa forma. Certo. Agora, para a geografia, tu está falando de organização espacial e a gente está, na verdade, fazendo uma leitura. Eu quero, antes de começar a pensar em tudo isso, eu primeiro quero parabenizá-los pela primeira explanação, que foi da competência 1, foi perfeito, considero perfeito aquelas considerações que foram feitas. Então, a minha contribuição poderia ter acontecido naquele momento, mas eu acho que as minhas ferramentas são diferentes. Sim. Então, a minha percepção a respeito do Enem é a seguinte, é que nós temos uma caixa de ferramenta. E essa caixa de ferramenta, ela tem a história, tem a geografia, tem a filosofia, e que eu vou usar essas ferramentas de acordo com as necessidades. Certo. É essa a minha percepção. Então, aquela primeira aula que vocês... Aula não, bate-papo que a gente teve aqui da última vez. Então, aquelas categorias memória... identidade, patrimônio. Então, vocês souberam caminhar bem, né, com essas ferramentas. E as ferramentas que nós utilizamos hoje, aí a técnica é uma marca, sobretudo do Milton Santos, né, na geografia, ele fala muito de técnica. Tem outras formas de ler também a geografia, que é a parte do território, mas eu acho que essa aqui está bem newtoniana mesmo, né? Essa é a técnica. Ele está falando de uma relação do homem-natureza que se dá através da técnica, que fica registrada, inclusive, no espaço. Tu falaste agora há pouco, por exemplo, que as técnicas elas surgem em família, né? Então surge a tecnologia de uma central de ar, a tecnologia da geladeira, da central de ar, do caminhão frigorífico, elas vão surgindo assim, elas vão sendo registradas no espaço, na paisagem. Então essa é uma percepção interessante a respeito da técnica. Agora, o Fabrício falava sobre o modo de produção, as formas de organização da produção. Eu gostaria de trazer a discussão para a geografia, já que o nosso tempo ele é um tempo um tanto quanto curto. E na geografia, eu consigo perceber muito bem, Fabrício, que para quem está acompanhando aí com a sua matriz de referência aberto, se não faz isso, abre um novo leque aí na tua página, dá uma olhadazinha lá na matriz, tu vai perceber o seguinte, a habilidade 16 e a habilidade 20, elas conversam muito bem uma com a outra. E elas conversam muito bem com a sociologia. Então, Fabrício, tu lembras, por exemplo, a quantidade de questões que fala sobre o impacto da técnica e da tecnologia nas relações de trabalho? Tu consegue perceber o que vem na prova, de fato? O que eu preciso saber? Com certeza. Então, essa é uma percepção que a gente vai tendo fazendo esses experimentos com a prova. Na geografia, o que eu tenho percebido, né, ao longo dessas provas que já ocorreram? Que apesar de que venha a ser aí a técnica e a tecnologia com uma ligação muito forte com o Milton Santos, mas eu consigo ver muito bem aí o conceito de territórios, que é um conceito que consegue dar conta. Então, se lá na primeira competência vocês discutiram, né, as identidades se territorializam. Então, existe um conceito de território porque o nosso aluno está muito acostumado a achar que o território tem uma única dimensão, que é a relação de poder, que caberia perfeitamente com a competência 2. O território ele também tem uma dimensão, que é a dimensão cultural, que cai lá na identidade e aparece, portanto, o conceito de território na competência 1. Aqui caberia o território enquanto espaço de uso. E aí eu vou casar. Eu quero só dar essa dica para passar a palavra para vocês, mas eu queria casar essas informações. Olha o que eu acabei de fazer. Eu disse que o território não pode ser entendido exclusivamente como relação de poder. Pode ser visto como relação de poder. O território pode ser visto como espaço também cultural. As identidades se construem como vocês fizeram ali. Muito bem feito, por sinal. Então, existe uma dimensão cultural do território. Assim como existe uma dimensão, que é a dimensão de uso e apropriação. Então, que objetos de conhecimento eu consigo associar
a ideia do território enquanto espaço usado de apropriação. Então, imagine, é um processo. Então, olha o que diz o texto da habilidade 17. Explicar o impacto das novas tecnologias no processo de territorialização. Se é um processo, é uma construção. Então, o que eu posso fazer? O que é esse conceito, territorialização da produção? É um processo de uso e ocupação do espaço. A gente já conversou várias vezes aqui. Então, se tu imaginares, por exemplo, o processo de formação territorial, então o conteúdo é formação territorial brasileira, está falando de um processo de construção territorial. Olha a matriz que eu estou usando. Eu estou falando de um processo de apropriação espacial. E quando eu me aproprio do conceito território, eu estou falando em conflito. Então, se lá naquela primeira habilidade, naquela primeira competência que vocês discutiram identidade, e a identidade se constrói através do conflito, a gente está trabalhando com território, do ponto de vista cultural. A gente vai trabalhar aqui com a ideia da construção territorial, poderia trabalhar pela lógica do conflito também, porque a construção foi um processo de territorialização portuguesa e de desterritorialização das populações indígenas. Bem, Marx pensa que na prova, quando tu observas, por exemplo, a linguagem, né, que retrata as atividades econômicas do Brasil do século XVI até o século XVIII, o século XIX, eles estão muito vinculados ao espaço da produção agrícola. Eu posso vir para o Brasil do século XX ou do século XXI e falar também de uma territorialização da produção, que é muito comum, inclusive, na prova. Que ele fala sobre os impactos da técnica e da tecnologia no espaço agrário brasileiro do século XX e do século XXI, em que há a expansão da fronteira agrícola. Agora, quais são as condições técnicas que permitiram, por exemplo, que a soja avançasse no cerrado? Ele coloca lá a calagem do solo, o processo, por exemplo, de sementes híbridas, a modificação genética. Está percebendo que a territorialização dependeu da técnica? Então, em todos os momentos, a técnica vai estar presente, como espaço da circulação, como as condições para se criar um espaço. Então, eu estou olhando para o mundo agrícola, para o mundo rural. Agora, eu posso olhar para a produção urbana também. O que eu posso fazer? É muito comum na prova ele falar os fatores que levam à concentração industrial brasileira no Sudeste, as condições criadas pelo café, as ferrovias, os portos. Ou seja, eu falo de uma territorialização da indústria brasileira ali na região Sudeste, particularmente São Paulo. Só que, ao mesmo tempo, hoje a gente fala de um processo de desterritorialização da produção. Então, a gente pensa essa desterritorialização não do ponto de vista social, é a produção se desterritorializando. Então, é a indústria procurando o Nordeste em busca de redução de custos, é a indústria automobilística se reorganizando ali na região concentrada, você que é aí do Sudeste percebe isso muito bem. Ou seja, eu estou usando o conceito de território agora numa outra vertente, da desterritorialização. Se há uma territorialização, pode haver uma desterritorialização. Assim como também pode haver uma multiterritorialização, que é muito comum aparecer na prova. Então, ele coloca, por exemplo, um carro que as peças vêm das mais diferentes partes do planeta, um avião que pode ser produzido de forma fragmentada, e aí perde, inclusive, o sentido de dizer que ele é médio em tal lugar, porque a produção se deu de forma fragmentada. Agora, quais são as condições geográficas, quais são as condições técnicas que permitiram que houvesse essa espacialização, essa territorialização da produção numa escala mundial? Essas condições técnicas vai ser justamente as redes. Então, já foi muito cobrado na prova essa territorialização da produção no espaço industrial, essa desconcentração, as buscas das vantagens locacionais em outros espaços. Está compreendendo? Então, eu posso mudar de escala. Então, com esse conceito, eu brinco na prova. Eu posso pensar para o espaço agrícola, a expansão da fronteira agrícola. Eu posso pensar com a Revolução Verde, aumentando a produção e a produtividade. Eu posso pensar no espaço urbano, pensando a desconcentração, a desterritorialização da produção, ou essa multiterritorialização articulada em rede. Então, essa é a vertente que a geografia ela tem a sua contribuição, né, no espaço da produção. Fantástico, muito bom mesmo. A gente tem, então, um segundo caminho que diz respeito ao desenvolvimento do conhecimento. A gente sabe que, por exemplo, falamos isso um pouco mais cedo, que as nossas disciplinas, eu brinquei com a questão do Heródoto, né, de se falar que o Heródoto é o primeiro historiador, mas, na verdade, nós somos muito mais, enquanto cientistas sociais, herdeiros do século XIX, não é isso? E a sociologia, ela nasce no meio desse processo. Como é que a gente pensa, então, a prova sobre a perspectiva, sobre o viés sociológico em primeiro lugar e sobre o viés das ciências humanas no sentido mais amplo,
Como é que a gente pensa a prova, então, na relação dos impactos da técnica e da tecnologia sobre o conhecimento, Fabrício? Perfeito, Marcos. Olha só. Vocês estavam comentando há pouco essa questão da transformação, né, desse processo, né, que envolve o território. E vale ressaltar também, né, a questão da sociedade, né, como é que ela está inserida nesse processo de transformações, de ocupação. E voltando para o século XIX, falando exatamente sobre esses impactos das transformações técnicas e tecnológicas na construção do conhecimento, e aí o Marcondes ele pode até falar comigo aqui a respeito dessa situação, porque dentro da Inglaterra, a gente sabe que por ser o berço da Revolução Industrial, e a gente tem a Revolução Industrial como nosso ponto de partida, dentro dessa discussão para o desenvolvimento do conhecimento, e a prova do Enem, ela traz de uma forma bastante perceptível, né, aquilo que a gente está acostumado a trabalhar em sala de aula, mais especificamente para o campo da sociologia, que são os clássicos, né? Porque, na verdade, a sociologia ela vai ser consolidada a partir de uma transformação na vida social, né? A partir de transformações na produção, onde, por exemplo, aconteceu um grande fluxo migratório das pessoas do campo, né, partindo para a cidade, na melhoria de uma tentativa, né, da qualidade de vida, de emprego. Cidades como Londres, Manchester, né, também eram cidades que eram polos industriais naquele momento e que, na verdade, não possuíam estruturas suficientes para atender a necessidade de todos aqueles que a procuravam. Então, com isso, nós temos as chamadas mazelas sociais, os problemas sociais, os fenômenos sociais passam a surgir. Criminalidade, violência, prostituição, né, infanticídio. Então, esses problemas sociais, que são consequências, né, dessas transformações técnicas e tecnológicas, implicaram em um olhar científico desse comportamento humano. Perfeito. Né? Então, houve uma necessidade de observar o indivíduo dentro de uma lógica científica, de uma perspectiva científica. Que, no entanto, isso já é consequência do que houve do período do século XVII. Né? Tanto isso é verdade que nós vamos ter como primeira linha teórica da sociologia, que é o positivismo, na figura de Augusto Comte e Émile Durkheim, né, um ponto de referência de uma metodologia que era utilizada pelas ciências da natureza. Né? Então, o que você precisa ter, né, o que você precisa colher agora, que você vai enxergar com certeza na sua prova do Enem, sobre esses clássicos. No Enem já foi citado na nossa prova regular, né, Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Todos eles falando especificamente do ponto de vista científico. Já que nós estamos falando dentro de uma lógica da transformação do conhecimento, a sociologia seria considerada na época como a ciência da crise, né? Uma ciência que tem por objetivo, que primeiramente chamada por Augusto Comte de física social, né? Porque há esse caminho, né? Está no caso relacionado ao olhar científico da sociedade, mas atrelado a uma perspectiva dos elementos da natureza. Fabrício, só me ajuda a pensar, porque eu falei sobre produção agora há pouco, e durante a leitura da prova a gente percebe muito bem a força, né, essas tuas ideias, percebendo, né, essas mazelas sociais, e a prova enxergando a partir do viés do trabalho. Né? O trabalho está muito presente também dentro das questões da prova. Com certeza. Porque o que acontece? O mundo do trabalho ele modifica. E o Augusto Comte ele fala isso. Porque o Comte ele não propõe uma transformação no sistema produtivo. O capitalismo ele se consolida no século XIX como um sistema econômico. E aí nós conseguimos observar, através de um olhar mais marxista, de que essas mazelas sociais, na verdade, elas são consequências desse sistema concretizado, que é o sistema capitalista. Porém, o Augusto Comte ele diz o quê? Que a sociedade, que o homem, ele não se adaptou às transformações que a sociedade sofreu. A sociedade, ela modernizou.
A sociedade ela tem um novo perfil, né? O indivíduo, então, ele deve se adaptar a essas mudanças. Ou seja, o que o Augusto Conte promove? Uma necessidade de haver uma reforma intelectual, para que esse homem possa se adaptar a essas transformações sociais, econômicas e produtivas. Então a sociedade está em um caos, então há uma necessidade de ordem. Então essa ordem só é existente a partir do momento dessa reforma intelectual. Se você parar para pensar, Comte e Durkheim são reacionários. Eles são antirrevolucionários, né? São franceses. A França havia acabado de passar por uma revolução, né, em 1789, e que qualquer tentativa de acontecer novamente alguns resquícios, né, de caráter revolucionário deveria ser inibido. Por exemplo, quando a gente parte para Durkheim, e o Durkheim caiu, né, no caso, na prova de 2016, e o Durkheim, quando ele cita o seu objeto, né, científico, que para ele é chamado de fato social, o significado do fato social, ele tem um significado moral na sociedade, né? E aí a gente vai lembrar do nosso amigo Ramon agora, porque o século XIX, no pensamento do positivismo, né, esse século XIX, ele vive uma crise da moralidade. Então, esse comportamento desordenado, olha os impactos na vida social, né? E que, na verdade, promoveu o desenvolvimento do conhecimento. Então, há uma necessidade de promover uma ordem, estabelecer um equilíbrio, né? Esse é o pensamento do positivismo. E aí a gente vai passar pelo Marx, que ele também vai estabelecer um método, né, trabalhado dentro do materialismo histórico e dialético, onde ele percebe que, contrário ao pensamento positivista, que a sociedade ela está mergulhada em um antagonismo provocado pelo sistema capitalista, né, que é processual. Ele fala que ao longo do tempo, né, ele consegue identificar que, independentemente se o modo de produção é feudal, se é escravista, né, mas que ao longo da história a sociedade ela foi sendo materializada a partir das lutas de classes. Fabrício, me diz uma coisa, tu consegues enxergar o Fordismo e o Toyotismo dentro dessa lógica do impacto da técnica, da tecnologia no desenvolvimento do conhecimento? Perfeito, é porque o que aconteceu? Se o mundo do trabalho, se a vida social ela é afetada pelo processo dessas transformações, então há uma necessidade de se adaptar a novas estruturas produtivas. Porque há uma exigência de mercado, há uma necessidade de acúmulo, onde, por exemplo, o próprio pensamento do Taylor estaria vinculado a satisfazer o interesse classista, ao interesse de uma categoria, que é a classe dominante. Quando ele vai produzir a obra, que na verdade ela refletiu no seu doutoramento, chamado Princípios da Administração Científica, o Taylor ele fala claramente a respeito de uma necessidade dessa busca de uma eficiência produtiva e eliminação de qualquer forma de desperdício. Ou seja, ele busca a todo momento afirmar a necessidade de ter novas técnicas de produção, né, com a utilização de recursos tecnológicos. A esteira ela vai ser um exemplo disso, que ela vai ser, no caso, utilizada muito dentro do modelo fordista, né, e que ela vai proporcionar, no caso, essa necessidade, né, de produção. Fabrício, eu tô aqui matutando com as tuas ideias, estou falando em conhecimento, e a gente não pode deixar de perder de vista que a gente está passando pela crise de 29, uma crise na produção, de superprodução, que vai se refletir nessa necessidade de se pensar, inclusive, a forma do Estado, né? Apesar de que a discussão hoje não seja de Estado, mas se cria teorias a respeito do Estado. A gente vai ter o nascimento, portanto, de uma lógica de um economista, que é o John Keynes, que vai criar a teoria keynesiana. E aí, mais tarde, combinando com o pós-fordismo, com o toyotismo, com a produção flexível, né, vai combinar o neoliberalismo. Isso. Então, a gente está pensando, portanto, aí nas formas, né, da sociedade se adequando, tu falaste isso agora há pouco. Então, a gente está pensando pelo viés do conhecimento, então, do ponto de vista, o viés econômico está pensando também, ao mesmo tempo, essa lógica produtiva. A questão do dinamismo, né, burguês, da mutabilidade, da transformação, tanto da forma de pensar quanto da forma de produzir, não é? Então nós temos, por exemplo, já passando para... O Ford ele passou por crises, no caso, né, complicadas,
Uma delas foi a questão, né, da queda da Bolsa de Valores em Nova York e a década de 70, né, nessa transição com a crise do petróleo. Né? Então, diferentemente do Japão, né, que vai adotar uma estrutura, no caso, já preocupado com que não aconteça o que aconteceu com o Fordismo, você percebe logo de cara a necessidade de não promover uma produção com caráter de estoque, né? E sempre limitar. E acima disso, a gente está falando de tecnologia, não esqueça que também a utilização maciça, e aí é bom, Marcos, a gente fazer um link, né? Porque a gente está falando de produção, a gente está falando de tecnologia, e aí o Marcondes, com certeza, ele pode até falar um pouco comigo sobre isso, sobre a utilização de um recurso tecnológico que é, no caso, instrumentos de propagação desses objetos produzidos. A televisão, a internet, né, que fazendo o link à nossa habilidade 21, lá ela vai estar relacionada a um aspecto que envolve cidadania e democracia. Mas aqui, para nós, dentro do processo de produção e um mundo globalizado e uma sociedade tecnológica, né, é de suma importância esses recursos para poder viabilizar a propagação de uma ideologia de um caráter consumista, porque a propaganda está inserida nisso. Porque qual é a intenção da burguesia? Criar no consumidor a ideia de uma nova necessidade, a ideia do descarte, e a propaganda te leva a isso. Bem, Fabrício, eu acho que a discussão está muito interessante, nosso tempo está curto. Eu vou chamar a tua atenção para uma informação importantíssima. Então, na prova de ciências humanas, se fores procurar na internet, eles trabalham em cima dos objetos, e eles sempre ressaltam um objeto que é muito presente na prova, que é o espaço agrícola, o espaço agrário. Só que a pergunta é, como é que aparece o espaço agrário na prova? No geral, ele quer o impacto da técnica e da tecnologia no espaço agrário. E ele quer a percepção sobre essas transformações, seja no mundo do trabalho, seja no mundo da produção, seja do ponto de vista ambiental. É isso que a prova pede. Então, se tu observares as questões, ele traz informações, por exemplo, no impacto na produção. Se antes a produção estava associada à terra, ao trabalho e ao capital, hoje não se produz sem a tecnologia, sem o conhecimento, sem a informação. Isso é um impacto. Ou seja, mudou a forma de organização da produção. Claro que isso não foi de forma geral para todos os espaços agrícolas, para todas as propriedades, para todas as pessoas. Então, uma modernização desigual, isso aparece comumente na prova. O fato de que essa modernização está dentro de um discurso ideológico, que é a Revolução Verde, que ela faz um contraponto à Revolução Vermelha, porque ela surgiu durante a Guerra Fria. Essa revolução tecnológica na agricultura, que vai limando com a agricultura que tem conhecimento milenar, que é a agricultura familiar, que vai se impondo um modelo produtivo e relações de produção, que é a proletarização do trabalhador. Isso vai estar presente na tua prova. Vai estar presente a concentração da terra, que foi o impacto desse processo de territorialização da produção. Vai estar a expansão da fronteira agrícola, vai estar os impactos ambientais. Que impactos ambientais são esses? Tem um grupo de cientistas preocupados com a diversidade genética da agricultura, que eles criaram a Arca de Noé das sementes, já preocupado com a diversidade genética. Olha o impacto que essa revolução está criando. A gente está perdendo a diversidade genética do planeta, o conhecimento das populações tradicionais. A agricultura, portanto, hoje, ela funciona como se fosse uma fábrica. Eu faço chover, eu fertilizo. Ou seja, a agricultura hoje ela funciona como uma empresa, só que a natureza não dá conta de atender essas demandas da cidade. Então, eu acho que a contribuição, eu gostaria de chamar a tua atenção, tu observasse bastante os itens antigos e percebe o tempo todo modernização. Aí vai estar produção, vai estar relações de trabalho nas questões ambientais e esses impactos da técnica e da tecnologia no espaço agrícola. Está compreendendo, Marcos? Então, aqui na prova de ciências humanas, a vertente tecnológica no espaço agrícola do século XXI ela é interessantíssima para fazer parte, né, das nossas discussões. Infelizmente, o tempo é curto, a gente não consegue avançar muito, mais brilhante aí a colocação do Fabrício sobre essas formas de organização da produção industrial, que é a alçada dele, né? Perfeito, gente. Então, acho que a única coisa que fica faltando, e mesmo assim a gente vai precisar fazer já um pouquinho mais rápido por conta do tempo, que é curtinho,
é entender que essas transformações elas provocam um impacto muito poderoso sobre a vida social, né? A gente pode fazer uma longa digressão desde o mundo antigo pensando nesse sentido, mas para estar acompanhando vocês nessa discussão, vamos pensar no seguinte. Até mais ou menos o início do século XVII, nós temos na Inglaterra uma estrutura chamada campos abertos. Tá? Esses campos abertos representavam porções de terra na Inglaterra em que os trabalhadores não havia proprietários dessas terras e o uso era livre para os trabalhadores, eram os campos comunais. E a partir do momento em que o comércio, a atividade comercial ganha força, ainda numa Inglaterra pré-industrial, começa a política de fechamento desses campos. São os chamados cercamentos dos campos ingleses. Essa política de cercamentos é um primeiro momento da história em que você vai ver as forças comerciais impulsionando a expulsão dos trabalhadores do campo. Isso traz algumas consequências imediatas para a vida social que a gente precisa pontuar aqui. Isso já foi item de prova mais de uma vez. Então, nesse sentido, a política dos cercamentos, ela, em primeiro lugar, ela começa a organizar uma exploração comercial da terra. Você cede o lugar da agricultura de subsistência e você começa a ver a exploração da terra com um propósito comercial, seja a produção agrícola, seja a criação, por exemplo, das famosas ovelhinhas que cediam a lã lá para a indústria têxtil, primeiro para o artesanato, mais tarde para a produção fabril. O segundo elemento importante que a gente observa é justamente essa expulsão do camponês que passa a migrar para a cidade e se torna, mais tarde, exército de reserva. Esse conceito na geografia a gente chama de territorialização da produção, que a soja está criando no Cerrado hoje, que ela vai expropriando o camponês. Habilidade 17. Ele vai territorializando a produção e vai criando as transformações que está descrevendo aí. E a terceira coisa é justamente o seguinte, o campo passa a produzir em escala maior, porque agora o campo ele também tem uma demanda muito grande de abastecimento no espaço urbano. Já foi questão de prova. Essa demanda ela já existe. Essa relação do campo abastecendo a cidade ela já existe desde o mundo medieval, desde o século XI. Mas o volume dessa produção ele aumenta substancialmente a partir desse contexto do início da Revolução Industrial. E aí a gente começa a pensar no seguinte, a relação do tempo que este homem do campo possuía e este homem industrial vai passar a ter. Caiu uma questão de prova uma vez, que é uma questão sempre muito difícil para o aluno que a vê a primeira vez, que fala sobre a existência de um personagem no mundo rural inglês que é o tecelão fazendeiro. Perfeito. Quem é o tecelão fazendeiro? É o personagem que ao mesmo tempo tem a sua produção de subsistência e ele também trabalha como artesão. Ele perde uma dessas suas características no momento em que ele se torna um operário. Ele deixa de ser o fazendeiro, ele passa a ser um operário tecelão. Essa mudança na vida desse indivíduo faz com que, por exemplo, ele também perca o controle sobre o seu tempo, sobre o seu ritmo de trabalho. O ritmo de trabalho não é mais o ritmo dele, é o ritmo da máquina. E volta àquela máxima que muitas vezes a gente já conversou do homem como parte orgânica da máquina. O homem como a parte viva de uma engrenagem que trabalha, que produz segundo o ritmo. E aí vem à tona toda aquela imagem que foi imortalizada pelo Chaplin nos tempos modernos. A velocidade de trabalho ela é determinada pelo ritmo que a máquina funciona. E quando a gente pensa nessa questão da temporalidade, outra coisa que a gente deve imaginar é o seguinte, a marcação temporal do homem medieval, a marcação temporal do homem pré-industrial, ela está muito associada aos ciclos da natureza. E não só aos ciclos da natureza, não só ao canto do galo, não só a estação do ano, não só a posição do sol no céu, mas também ao calendário litúrgico, também ao sino da igreja. E essa temporalidade ela vai se perdendo, essa percepção de tempo ela vai se perdendo quando você chega nesse espaço urbano, que você passa a ter o tempo do relógio, você passa a ter o apito da fábrica, você passa a ter o cartão de ponto, enfim. Eu acho que a gente, de alguma forma, mesmo com tanta coisa para discutir, a gente conseguiu pelo menos fazer um panorama da competência. E eu quero pedir a você que, mais uma vez, dê aquele joinha aí para ajudar a gente a divulgar o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e curta a nossa fanpage no Facebook. Procura pelo Antropoceno CH, que sempre vai ter dica boa. Você vai ser calouro esse ano, então aquele seu amigo que vai fazer o vestibular no ano que vem, pede para ele procurar pela gente, porque a gente está só começando. Vocês querem dar a palavrinha final de vocês? O papo é muito bom, tu me deste agora uma possibilidade de ter explorado um outro tema, que é o espaço urbano e rural. O tempo não deu,
Mas fica com a gente que eu tenho certeza que essas categorias, essas ferramentas que a gente está construindo para te fazer uma boa prova, tu vai utilizá-las, tu vai perceber, tu vai lembrar do antropoceno no dia da prova. Valeu pela presença. Chegou a hora de você confirmar tudo isso que nós falamos com leituras, com exercícios. Acompanhe a matriz de referência que você vai ter sucesso e certeza que você vai passar. Até a próxima.